Liberdade de Opinião vai até Brasília agora para conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Alexandre, a próxima etapa da reforma tributária que o governo deve enviar ao Congresso está baseada, segundo o ministro Paulo Guedes, em um tripé social: geração de emprego, distribuição de renda e retomada de poder de compra. Neste sentido, o governo estuda prorrogar o auxílio emergencial até dezembro deste ano, aqui, conforme nós apuramos. O valor deve ser menor, né? Até agora o pagamento é de R$ 600 por mês. A proposta inicial é de R$ 200 por mês, um valor que seria pago pelo menos até dezembro. É válida a prorrogação do pagamento desse auxílio, mesmo que com um valor menor, Alexandre? Acho que sim, porque afinal é válida também a prorrogação da quarentena, né? Essa quarentena que a gente imaginava aí, 30 dias e tal, né? Já está por praticamente 5 meses, daqui a pouco está meio ano de quarentena. Então, vale a pena sim fazer isso, inclusive porque os informais, a gente está falando muito de empresa fechada e tal, e os informais que estavam na rua, né? São milhões de pessoas que se alimentavam à noite, alimentavam sua família com o trabalho do dia. E parece mentira, R$ 600 fez diferença, fez uma imensa diferença no poder aquisitivo dessas pessoas, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. O governo vai ter que usar o endividamento, né? Porque a arrecadação também caiu, a União vai se endividar cada vez mais, né? Mas eu acho que não tem outra saída, né? É a parte... Agora, tem uma coisa, né? Tem que tomar cuidado com o clientelismo. O governo não é o patrão de todos esses milhões que recebem esse auxílio. Não é o patrão, né? Nem é o grande senhor que abre mão e dá esmola. Não é, né? Tem que botar isso na cabeça. O patrão é o dono da empresa que dá emprego. E olha só que dado otimista e favorável. Fundação Getúlio Vargas, que mostrou em abril um índice de confiança do empresariado em 55, num total de 200, agora está com 87. Quer dizer, está aumentando a confiança do empresariado. E essa confiança, esse otimismo do empregador, significa emprego, né? Então, sim, é válido prorrogar, não tem outra saída, né? Inclusive, sabem que isso evitou, né? Vocês lembram do Espírito Santo, quando houve uma espécie de greve, não dá para a gente chamar de greve, porque teoricamente não é greve, Polícia Militar não faz greve, né? Mas parou a polícia e houve saque a supermercado. E não aconteceu isso, né? Era o grande temor, né? Graças a esse auxílio, que, infelizmente, tem que continuar enquanto continuar agora pegando mais os estados do Sul, né? Essa parada, não total parada da economia, mas essa restrição gravíssima à atividade econômica formal e informal. Agora, Alexandre, durante o final de semana, aí em Brasília, no domingo, quando saiu para dar uma volta de moto, numa das paradas, o presidente Bolsonaro conversou com jornalistas e perguntado sobre a prorrogação do auxílio emergencial, ele lembrou que isso custa 50 bilhões de reais, que não é pouca coisa, né? E que esse aspecto tem que ser levado em consideração também, né? Porque, como você lembrou, o dinheiro tem de sair de algum canto e vai sair de endividamento, né? Como combinar essas duas coisas? Ou esse é um aspecto que vai ter de ser deixado para ser pensado a partir do ano que vem, quando o orçamento voltar a um só, né? Porque hoje a gente tem um orçamento de pandemia e o outro orçamento corrente, né? O orçamento do ano de 2020. Problema da área econômica do governo, né? Agora o presidente foi transparente. Olha, vai custar tanto. Ele tem que prestar contas disso, né? E tem que deixar bem claro que não é ele que está dando, né? Quem dá é o contribuinte, né? E o governo que se endivida, né? Isso é que o afasta do clientelismo, que antigamente havia. Olha como o presidente é bom, está dando isso, está dando aquilo. Gente, está dando do bolso dos outros, do trabalho dos outros. Então isso tem que ser considerado, né? Mas vai ter que ser administrada, vai ser uma herança terrível desse vírus aí que nós recebemos do exterior, né? E temos que conviver com essa maldita doença tão atípica. Como é atípico esse vírus no seu comportamento.
Colombo. Bom, ainda nessa linha, Alexandre, de auxílio às pessoas que mais precisam, né, o governo está preparando um pacote social para a segunda fase da reforma tributária. O ministro Guedes, a equipe econômica, estão prometendo, por exemplo, acabar com o IPI para linha branca, né, que são fogões, geladeiras, tanquinhos. Isso já tinha acontecido no governo do PT, da ex-presidente Dilma Rousseff. Aconteceu lá em 2012, quando, num outro modelo de crise, né, era um outro tipo de crise, o ministro Guido Mantega disse o seguinte à indústria: olha, eu reduzo o imposto de vocês desde que vocês se comprometam, primeiro, a reduzir o valor dos produtos nas lojas e, em segundo lugar, a manter os empregos dos seus empregados. E aquilo acabou não dando certo naquele momento, né? Então, só para pontuar que são contextos diferentes, né? Essa crise aqui é uma crise internacional, uma pandemia, uma crise sanitária, já matou quase 100 mil pessoas só aqui no Brasil, mas, de qualquer maneira, o remédio para esse setor específico da indústria é mais ou menos o mesmo. Também vem sido cogitada, mais do que cogitada, né, idealizada, desejada, a recriação da CPMF para fins sociais também, para suportar o pagamento do Renda Brasil. Isso é justificável também, Alexandre? Por exemplo, reduzir o IPI da linha branca para tentar fazer a economia girar, já não foi um mal que nós experimentamos lá atrás, porque até hoje muita gente diz, olha, a crise daquela época veio muito por causa da desoneração indiscriminada de impostos. Você acha que dessa vez a coisa está sendo melhor pensada para a gente não cair no mesmo erro lá de 2012? Bom, em primeiro lugar é a função social do governo, né? O governo não cria riqueza. O governo não cria riqueza, o governo não tem riqueza. A riqueza é tirada de quem tem para distribuir para quem não tem, né? Então, nesse equilíbrio, a indústria quer trabalhar, né? Há manifestações da indústria querendo trabalhar. A indústria está se queixando de uma quarentena que veio fora de época, né? Por exemplo, na área dos estados mais importantes economicamente, né? Acham que não deveria ter fechado logo, né? E deixar para fechar na hora da crise, do pico. Mas, enfim, a indústria quer trabalhar, né? E as pessoas precisam ter acesso aos bens produzidos pela indústria. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Eu até acho que eu estou falando sobre o óbvio aqui. Então, a proposta do governo, a intermediação do governo nisso, é facilitar, baratear, cortando impostos, daquilo que é preciso ser aberto ao acesso das pessoas com menos poder aquisitivo para ser pago pelos impostos financeiros, né? Daqueles que giram com dinheiro, que têm mais recursos e que podem contribuir para o sustento das pessoas com menos recursos. Essa é a função, né? Eu já vi essas desonerações, por exemplo, da boca do Sintra, quando era secretário da Receita, né? Queria logo começar fazendo isso, né? Desonerando folha de pagamento dos salários mais baixos, né? E onerando impostos sobre o movimento financeiro, né? É a função do governo. Transferência de renda é a função do governo, sempre foi. Colombo. Ainda sobre impostos, Alexandre, tem uma outra questão sendo bastante discutida, né? Que é a redução dos impostos que são pagos pelos empresários na folha de pagamento, né? O nosso analista Igor Gadelha conseguiu apurar que há perspectiva de mudanças na contribuição patronal, que é recolhida pelos empregadores para a previdência dos funcionários. A intenção é zerar a cobrança na faixa de um salário mínimo e reduzir de 20% para 15% a contribuição patronal nas outras faixas salariais. Segundo o governo calculou, essa medida seria compensada pela criação da nova CPMF com uma alíquota de 0,2%, né, o Imposto sobre Transações Financeiras. A arrecadação poderia chegar a 120 bilhões de reais. Essa tática, do ponto de vista político, Alexandre, é uma tática
correta, porque há muita resistência, não é? Tanto no Congresso quanto na sociedade, quando a gente ouve falar em nova CPMF, é um imposto que se parece com a CPMF, que tem cheiro de CPMF. Por outro lado, o governo está dizendo o seguinte, olha, se vocês me derem a CPMF, eu consigo tirar imposto da folha de pagamento e vou acelerar a geração de emprego. É uma tática politicamente convincente na sua avaliação, Alexandre? Pois é, o Marcos Sintra, quando pretendia isso, se deu mal, né? Porque estava meio proibido de falar, era assunto sagrado, né? Não se fala em CPMF para não assustar as pessoas, o próprio presidente parece que se manifestou a respeito disso, né? Mas há mexidas de alíquotas que não dependem de decisão política do Congresso, não depende do voto de congressista. Há muita gradação de imposto que pode ser mexido por meio de portaria do ministro, né? Ou de decreto, né? Mas, enfim, infralegal, abaixo de uma lei que tenha que passar pelo Congresso e ser sancionada pelo presidente, etc. Então, são coisas que podem ser feitas, né? Ficou essa questão aí da CPMF, que, infelizmente, é produto de uma excelente ideia maravilhosa que nós tivéssemos no Brasil. Eu não sei se eu já falei nisso aqui, porque eu falo muito nisso, eu sou um entusiasta disso, né? Do imposto único. Imposto único. Único significa um só, que não tem outro. Um só. Né? De 1% sobre movimentação financeira. Aumentaria a arrecadação, ninguém sonegaria, né? E resolveria o problema das prefeituras, dos governos estaduais e federais. Mas, enfim, não deu certo, não aprovaram. Eu não sei se não querem até hoje, né? Ideia do Flávio Rocha. Enfim, essa CPMF aí ficou marcada, né? Ficou, desde que Jatene disse que era para a saúde, depois não foi para a saúde, quando ele era ministro da saúde, ficou meio marcada com uma espécie assim de rótulo até preconceituoso, né? Talvez pelo efeito em cadeia, né? E está todo mundo com o pé atrás para mexer numa reforma tributária, porque pode aliviar alguns e carregar outros que não merecem ser carregados, né? Por exemplo, o pessoal da agricultura fica temeroso que se retirem subsídios que hoje são essenciais para que se defendam as lavouras, que aumenta a produtividade na compra de defensivos, por exemplo, e fertilizantes, né? Tem todos os lados. Esse país é um continente. Até mesmo na pandemia nós tivemos situações diferentes. O Norte e o Nordeste são diferentes dos estados do Sul, que estão passando por isso agora e não passaram pela crise sanitária antes, né? Os estados do Norte já estão aliviados da crise sanitária, né? É um continente e a gente precisa observar todos os interesses para que todos aceitem, né? Tem que ser bom para todos, embora não haja outra saída, a não ser que alguns vão pagar por outros. Essa ideia do imposto único, ela não emplaca por quê, você acha, Alexandre? Bom, eu sei porque ela não emplacou, porque eu estava na reunião e assisti o representante dos bancos dizendo que, olha, se vocês aprovarem, estava para ser aprovado. Olha, se vocês aprovarem essa ideia, não terão mais financiamento de campanha. Aí eu me meti pela primeira e única vez na notícia. Eu disse, mas, seu fulano, o senhor não acha que isso é impatriótico? Ele disse, mas os bancos vivem do giro dos impostos que arrecadam. Eram tempos de inflação, né? E se não houver mais esse giro, os bancos não sobreviverão. Era isso, né? E no dia seguinte não houve aprovação da proposta de imposto único. Roberto Campos me mostrou, botou na ponta do lápis, mostrou, olha aqui, a arrecadação aumenta e todo mundo recebe e ninguém vai sonegar porque não tem nem como sonegar. E isso aqui viraria um paraíso fiscal. Qual é a empresa que não queria vir para um país que tivesse um único imposto de 1%? Viraria um paraíso fiscal. Riqueza, assim, abundância. E hoje em dia não há clima mais para discutir esse tipo de alíquota de imposto único? Olha, eu cheguei a falar na época, nessa conversa que eu citei com o Marcos Sintra, ele disse, não há clima e tal. Se não há clima, não dá para a gente consultar a meteorologia, tem que consultar os que decidem sobre isso lá no Congresso Nacional, e eu confesso que não sei qual é a receptividade de uma ideia assim tão revolucionária.
Bom, a partir do próximo dia 17 de agosto, entram em vigor medidas previstas no decreto que cria o Centro de Inteligência Nacional, que é uma nova unidade da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O centro vai planejar e executar, de acordo com o decreto, abre aspas, atividades de inteligência destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade. E implementar a produção de inteligência corrente e a coleta de estrutura de dados, fecha aspas. Também caberá a esse centro a identificação de ameaças decorrentes de atividades criminosas, além de realizar pesquisas de segurança. Alexandre, o que é que você pensa sobre esse decreto que cria aí esse Centro de Inteligência Nacional, proposta do governo Bolsonaro? O que é que o governo quer com isso? Bom, em primeiro lugar, vamos ao que o presidente pensa. Ele revelou isso naquela reunião que se tornou pública graças ao bate-boca lá com o Moro, né? Ele disse que não está recebendo informação, que está governando meio no ar, que às vezes fica sabendo das coisas pelos jornais, fica sabendo das coisas pelos amigos, pelos ministros, se queixa do serviço de informação, né, que é necessário. Né? Isso faz parte da estratégia de um governo. Um governo sem informação, né, é um governo meio perdido. A informação é para antecipar medidas, né, e evitar surpresas. Né? Agora, eu acho que eu vou surpreender muita gente. Sabe quem criou o Serviço de Informação? Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1958. Serviço Federal de Informação e Contra-Informação. Sabe quem Juscelino botou para instalar isso? Golbery do Couto e Silva, 1958. Depois, Collor extinguiu esse serviço em 1990. O serviço foi recriado por Fernando Henrique Cardoso em 1999, né? Esse serviço de informação. Então, totalmente civil esse serviço, necessário. Quando não havia, eu lembro que o então presidente Sarney estava dentro de um ônibus, o ônibus foi atacado por uma machadada. Uma machadinha foi lançada contra o ônibus. Ausência de informação. Né? Um bom serviço de informação saberia que haveria alguma hostilidade contra o presidente naquela visita a tal lugar. Né? Assim como informações preciosas sobre quem é fulano de tal que está sendo nomeado ministro. Né? De repente, o sujeito é nomeado ministro e descobre uma folha corrida dele. Né? Puxa, como é que esse cara foi nomeado ministro? Né? Ah, olha, essa biografia aqui não está certa, ele não é doutor, ele é apenas bacharel, né? Licenciado. Então, serve para muitas coisas. E o que o presidente está fazendo é dando uma correção e corrigindo outro perigo também. O pessoal que pode ser treinado lá não é o concurso, não. Porque aí, digamos assim, o país Timbuktu, né, quer espionar o Brasil e consegue aqui recrutar alguém que é bom de cabeça, inteligente, mas vai ganhar muito dinheiro de Timbuktu. Né? E aí faz concurso, tira o primeiro lugar no concurso da ABIN e está lá dentro, servindo a Timbuktu. Então, também tem que ser... O concurso vai ter que ficar de lado ou ser um acessório, mas principalmente é a confiança, o grau de confiança, ou de patriotismo, ou de dedicação, ou de uma psique sigilosa, um sujeito que não vai sair abrindo a boca por aí, contando segredos militares brasileiros, ou estratégicos, ou comerciais. Né? Vocês estão vendo aí China e Estados Unidos que o fundo das brigas hoje é fundo comercial, hoje em outros tempos também. Né? Então, tudo isso vai ser necessário nesse novo órgão que pretende reforçar a capacidade de decisão do governo. Colombo. Alexandre, até amanhã, hein? Muito obrigado. Até amanhã. Obrigado, bom dia a todos.